Como usar poesia para criar um desenho ou uma pintura? É isso aí, né? Vamos lá, vamos começar a mostrar aqui um caminho muito bom para aquela pessoa que, porventura, possa estar com alguma dificuldade na criação, na criatividade. Não sei o que vou pintar. Tem gente que não tem dificuldade. Você pode não ter e tudo bem, eu te parabenizo por isso. Mas tem gente que sofre com isso. E aí acaba nas mãos da cópia. Tem coisa pior do que copiar, né, minha gente? Olha, realmente, acho que quando a pessoa está copiando, ela está querendo muito ser artista. Está desejando demais ser artista. Porque para ficar copiando, ainda não entendeu que não é copiando que você se transforma em artista plástica, que você vira um artista plástica, que você começa a ser artista plástica. Não é copiando, é criando. Criando com linguagem. Linguagem. Ou seja, trocando, se comunicando, mostrando. Porque a pintura, o desenho também é linguagem. Né? São artes visuais, maneiras de se comunicar visualmente. Você não precisa de texto para uma comunicação. E a sua comunicação, quando é visual, ela não precisa ter um sentido denotativo. O que eu quero dizer com isso? Que não precisa ser uma coisa explícita, precisa ser uma coisa literal. Eu falar uma coisa e essa coisa ser assim literal. Muita gente tenta ser literal, né? Muitas vezes, e acaba sendo muito ilustrativo o seu trabalho de pintura. Inclusive, o exemplo que eu vou dar aqui agora é muito bom, né? Como é que a gente usa a poesia para criar um desenho ou uma pintura. Se você está com alguma dificuldade, vamos dizer assim, em criar, muito provavelmente, muito provavelmente, é um problema de temática, tá? Mais que qualquer coisa. Você está copiando porque você não tem o que fazer. Você não sabe o que fazer. Então você vai lá e o professor te dá, copia isso aqui, minha filha. Aí você vai lá e copia. Aí depois na outra aula, copia agora isso daqui, minha filha. Aí você vai lá e copia. Vai ter uma hora, minha filha. Tô brincando, né? Uma piada. Tem uma hora, sinceramente, sem brincadeira, você vai se cansar. Você vai ficar meio assim, falando sinceramente, você vai ficar de saco cheio de ficar copiando. Copia paisagem, copia fotografia, copia pet, copia cachorro, gato, galinha, copia tudo. Fica copiando o mundo. Que coisa horrível, né? Acho que foi Goethe, o grande pensador europeu alemão, né? Goethe, que falou que quando um pintor escolhe pintar um cachorro igualzinho, ele não fez uma pintura de um cachorro, ele fez mais um cachorro. Ou seja, ele não colocou conotações, ele não abriu o leque de interpretações possíveis naquele cachorrinho. Ele pintou outro cachorro igual. Bela droga. Ah, mas é difícil pintar uma coisa igualzinha. É difícil para quem não tem técnica. Você pega a técnica, que você começa a copiar tudo, e aí você faz aquelas coisas de reproduzir o mundo. Para quem não quer criar, isso é ótimo, porque você está copiando, né? Para quem quer criar, não. Não é nada bom isso. Então vamos trabalhar isso, correto? Vamos fazer a coisa funcionar criativamente. E essa é a minha intenção ao mostrar essa possibilidade, como usar poesia para criar um desenho ou pintura. E ali já está o número um, eu já marquei logo, porque isso aí é padrão, né? Eu nem escondo mais o número um. Não copie. Isso é fundamental. Você não deve, não pode, não. Você vai parar hoje de copiar, tá bom? Combinado assim, né? Escolha algo que te emocione. Algo, no caso, uma poesia, né? No caso, uma poesia.
que te emocione. O sentimento vem de dentro de você. Eu coloquei a palavra história junto. Por que isso, gente? Vou explicar. Muito importante, ao você trabalhar com poesia, ou com qualquer outro tipo de arte, tá? A bem da verdade. Mas a poesia, ela é texto, né? Tem que buscar uma coisa que toque você lá dentro. Percebe que está escrito ali? O sentimento vem de dentro de você. Tem que sentir. Você sente, o coração bate, o peito aperta, você ri, você chora. Então, emoções, né? Emoções, na verdade, não, são sentimentos. Porque a emoção, na verdade, a palavra emoção, né, grosso modo, vou explicar aqui, ó. Vou botar aqui uma observação. OBS. Emoção significa mover, moção, né? Vou botar assim, moção é igual a mover. E é igual a para fora. Ou seja, mover para fora. O que? Sentimentos. Emoção é mover para fora sentimentos. Emoção é mover para fora sentimentos. Vou botar emoção também em maiúsculo, né? Emoção. É mover para fora sentimentos. Nada mais, nada menos que isso. Então você tem que escolher alguma coisa que te emocione, uma poesia que te emocione, e pensar assim, o sentimento que vem de dentro de você, ele está aonde? Ó, a dica aí, na sua história. É na sua história, é da sua história, é de você que o sentimento vai brotar. Não é de uma história alheia, não é de um. Se for de uma história alheia e você se emocionou, é porque essa história alheia falou com você. Então ela já é da sua história. Ah, mas nasceu na história do fulano, da Beltrano. Não importa, você se emocionou é porque tem coisa sua ali, que se conectou, que vibrou junto. Então, você tem que buscar isso na sua história. Se você se emocionou é porque veio de dentro de você. Moveu de dentro, moveu para fora algo que estava dentro. No caso, o seu sentimento, que surgiu na sua história. E veja, não tem que ser necessariamente uma coisa positiva, legal, pode ser uma coisa muito dolorida. Eu pintei histórias terríveis de morte da minha vida, que eu vivi quando criança, por exemplo. Você pode contar coisas tristes. Ah, mas é muito ruim falar de coisas tristes, vamos esconder. Não, se você esconde, ela continua ali te fustigando. Se você põe para fora, saiu. Vai continuar? Vai, mas você vai se aliviar. Espero que tenha sido compreensível o que eu expliquei. Vamos lá. Item 3. Não seja literal. Se você escolhe uma poesia, você não precisa ser literal, né? Por exemplo, eu vou ler uma poesia aqui agora. Eu tenho uma aqui aberta aqui, ó. Que bonita a poesia. Retrato, de Cecília Meirelles. Vou ler a poesia aqui, tá? Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Uma poesia, lindíssima, bastante introspectiva, reflexiva, não? Você fica pensando o que será que ela viveu, e o que que você se emocionou nisso. Vamos dizer que eu me emociono com essa poesia, achei. Mas não é porque eu estou falando de
eu não tinha este rosto de hoje, que eu vou ter que pintar o meu rosto, né. Não é uma coisa, assim, tão literal. Não é porque eu estou falando assim: "Nem estes olhos estão vazios, nem o lábio amargo", que eu vou botar um lábio, assim, achando ruim, apertado. Não, não precisa ser literal. Mãos sem força, não vou botar uma mão fraca, assim, pronto. Paradas frias e mortas, a pessoa morre. Não, este coração que nem se mostra, aí bota um coração escondido. Não precisa ser literal. Não, eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdido na minha face? Aí vai botar pintar um espelho com várias faces, ou vários espelhos, você em um tem a sua face. Não, não precisa disso. Não precisa ser literal. A poesia, ela tem que ser apenas um gancho. Escolha algo que te emocione, o sentimento que vem dentro de você vai ser movido para fora, mas você não precisa ser literal, tá. Eu falo não, não quer dizer que não possa usar os elementos, mas muita gente chega e faz tudo literal, por quê? Porque está querendo uma muleta, não está querendo ver o que que dentro de você que bate forte. Vamos continuar para vocês verem o que que eu qual é a proposta, tá bom? Procure na poesia um gancho. Aí entra uma outra questão, que é: o que é esse gancho, gente? Eu falo gancho. A poesia fala de várias coisas, né. Pode ser que alguma coisa ali suscite uma coisa que não está nem na poesia, mas seja um gancho. Pode ser que seja até uma coisa que esteja na poesia, e você pode usar. Você não vai ser literal, verso a verso da poesia, descrevendo e compondo. Não, eu estou dizendo assim, porque é comum que se faça isso, tá. Agora você pode pegar um ou outro elemento, né, você pode até pegar, se quiser, eu vou dizer todos, se você tiver clareza que você não está sendo literal. Mas o ideal é esse número 4 aí, ó, procure um gancho, ponto, basta isso. E a partir desse gancho, por exemplo, nessa poesia a qual eu me referi, hã, me passa uma imagem de um dia frio, um dia chuvoso, talvez com reflexos na água da rua, a rua isolada, sem ninguém. Me passa uma imagem assim. Não sei se eu consigo passar para vocês a minha descrição como sendo, é o que eu sinto com essa poesia. Eu não penso em botar meu retrato, meu rosto magro, pá-pá-pá, pálido, não, mas uma imagem que me passa, uma imagem de quase um desolamento, uma desolação, entende? Pega isso daí, eu pegaria isso daí. Uma árvore esgalhada, sem galhos, com uma folha só pendurada, assim, entende? Isso é o que me passa, por exemplo, a ideia agora, se eu fosse começar agora esse desenho, essa pintura, seria isso. E o gancho da poesia é essa sensação, esse sentimento que ela me passou. Um sentimento que está dentro de mim e que eu estou expondo aqui para vocês. Pura e simplesmente isso, não é nada além disso, entende? Desperte o seu inconsciente através do gancho, foi o que eu fiz, né, eu estou passando para vocês uma imagem que veio, e que eu imediatamente começaria o desenho agora, pá, uma linha horizontal, uma árvore, uma névoa, muito branco, assim, uma coisa meio assim, né. É um pouco isso, essa é a ideia de usar a poesia. Eu não estou sendo literal com a poesia, estou usando a poesia para despertar o inconsciente através desse gancho, tá?